Olá, pessoal. Continuando a falar do livro Escravos da Religião, o Hugo Mota, da UF, pesquisador da UF, né? Vou continuar tratando, então, de alguns pontos que eu destaco do livro, né? Então, ele diz assim, o que chama a atenção na análise é o enorme contingente de escravizados em todos os momentos, que, a grosso modo, nunca esteve abaixo de 100. Mesmo no final do século XIX, quando a Ordem de São Bento, segundo Maria Raquel Santos, passava por uma profunda crise política institucional e encontrava dificuldades para a manutenção das suas propriedades, o número de escravos sempre se mantinha ali em 100. Esses números impressionam, ainda mais quando matizamos com o número de escravizados que os senhores do Recôncavo da Guanabara possuíam, cuja média não ultrapassava 11 por senhor. Então, cada engenho, em média, tinha 11 escravos. E ali a Fazenda Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Recôncavo da Guanabara, tinha em torno de 100. Então, era uma fazenda grande. Em outras palavras, os beneditinos possuíam aproximadamente quase 10 vezes mais escravos do que a média dos senhores da região, o que demonstra a força e o poder acumulado por uma ordem religiosa multissecular. Os cativos pertencentes a essa enorme escravaria, na primeira metade do século XIX, eram descritos pelos monges que organizavam os assentos de batismo, casamento e óbito da Capela do Rosário como escravos da religião. Assim eles eram conhecidos. Tá? Além dos conhecimentos técnicos para gerir a empresa escravista, os padres administradores do Rio de Janeiro precisavam cuidar dos assuntos espirituais dos escravizados das fazendas. Para isso recebiam tanto recomendações internas da ordem, nas juntas, como vimos em alguns parágrafos, como pelo braço secular da Igreja, que desde o século XVIII, com a promulgação das constituições primeiras do arcebispado da Bahia, exortavam os senhores a terem um cuidado especial para os ensinamentos da fé aos escravos. Então, veja, eles cuidavam da catequese dos escravos. Tá? Aí ele diz assim, a presença de escravos durante os sacramentos e a evangelização dos mesmos é ressaltada como atributo positivo de certos monges em seus dietários. Frei Gonçalo, que morreu em 1636 no mosteiro de Salvador, cumpria com as obrigações pertencentes ao seu estado, não deixando de ouvir missas todos os dias, obrigando juntamente que também a ouvissem escravos que com ele trabalhavam. E Frei Manuel, morto no mesmo mosteiro em 1639, por sua conta corria a ensinar a doutrina aos escravos, o que fazia com muita diligência todas as madrugadas. Stuart Schwartz, ele diz o seguinte, como seria de prever em se tratando de propriedades eclesiásticas, davam grande atenção às práticas religiosas. Os escravos adultos ensinavam as crianças a rezar. Todos deviam estar de volta à casa às 7 horas da tarde para o hino à Virgem. Os engenhos beneditinos tinham geralmente irmandades de escravos, associados à capela da propriedade. Nos engenhos beneditinos da Bahia, por exemplo, as irmandades de Nossa Senhora de Montserrat e de Nossa Senhora do Rosário já funcionavam no começo do século XVIII. Custer informa que em Pernambuco, a festa de São Bento era um acontecimento de importância em toda a região. Sugere que escravos participavam dessa festa. Então, veja, o que está nesse relato aqui? Que os escravos eles estavam integrados dentro da vida da igreja, né? Não é isso? Eles não eram tratados à parte, eles tinham missas, participavam das irmandades, tinham um tratamento. Quer dizer, não é compatível esse tratamento com uma vida de violência, né? Não é compatível, né? Se você está assistindo missas e todo dia, às 7 horas da tarde, ia no hino à Virgem, enfim, parece um tratamento mais diferenciado em relação às outras igrejas. Segundo os dois autores, o cotidiano das fazendas da Ordem de São Bento estava permeado de disciplina e religiosidade. O toque do sino, as orações coletivas, a oração à Virgem Maria, marcavam o ritmo do trabalho. A presença de irmandades nas fazendas demonstra que os próprios escravizados fizeram uso ao seu modo das práticas cristãs. Então, veja, esse cenário que está sendo descrito,
sinceramente, não é um cenário de capataz espancando escravo aqui à torta e à direito. Não é. Parece realmente uma outra forma, um outro tratamento ali que está sendo dado via de regra a esses escravos aí. 10 de janeiro de 1830, na capela de Nossa Senhora do Rosário, na fazenda de São Bento de Iguaçu, acompanhados pelo frei Antônio de Santa Clara, duas famílias de escravizados da propriedade encontraram-se para batizar suas filhas. De um lado, Faustina e sua filha natural, Maria do Nascimento, seguidas pelo padrinho, Joaquim da Silva, sem condição social definida, e pela madrinha celestial, Nossa Senhora do Rosário, padroeira. De outro lado, José, da sua esposa Eufemia, e a filha legítima, Felisberta, acompanhados de padrinhos Inocêncio, escravo de São Bento, e Alexandrina, par da Forna. Então, veja, uma cena de batizado realizada na igreja, com escravos, famílias, pai e mãe, batizando o filho. Temos família aqui, né? Está sendo descrito aqui claramente o conceito de família aqui, né? A historiografia nacional vem demonstrando nas últimas décadas que a palavra-chave para o estudo da família escrava no Brasil é diversidade. Sim, porque você tinha famílias de pai e mãe, outras só com mãe, tá? Por quê? Porque o marido é de outra fazenda. E aí os beneditinos não queriam fazer esse casamento. Tá? Os religiosos, de modo geral, só casavam se fosse da mesma fazenda. Porque se fosse de outra fazenda, isso poderia gerar rebeliões e coisas do tipo. Tanto a família legitimada pela igreja, exemplo de José e Eufemia, bem como a família formada por uma mãe solo, como Faustina, terão lugar em nossa análise. Então, os dois eram batizados, tá? Mas mostram dois tipos de família, né? Já a ilegitimidade não era algo incomum, tanto para a população livre quanto para a escrava, muito embora nessa última encontremos uma maior incidência dessa característica. Isso não quer dizer que as relações ilegítimas dos escravizados fossem resultado de promiscuidade e desregramento. Ou seja, muitas vezes é porque ela era casada com um escravo de outra fazenda, não é que ela era prostituta, entendeu? Então isso é uma pecha, né? Um preconceito que a historiografia atribuía aos escravos e o que os historiadores agora estão começando a ver que não era bem assim, né? Ou seja, estão dando voz aos escravos, aos escravizados. Estão colocando eles com nomes. Tá? Percebeu que o escravo tem nome aqui? Pois é, o escravo aqui está contando aqui a sua história aqui, né? E eram pessoas que se convertiam à religião, não estão sendo forçadas, estão sendo batizadas ali por iniciativa, porque é a religião delas, já é a religião que se converteram. Contudo, o grau de legitimidade da fazenda de Iguaçu impressiona, ao passo que a historiografia aponta que as propriedades rurais de instituições religiosas tendiam a ter um número alto número de escravizados casados. Outras propostas que esses dados parecem ir de encontro são as levantadas por Jacob Gorender, que, baseado unicamente em relatos de viajantes oitocentistas, reproduziu sem maiores precauções que os representantes do clero regular, principalmente beneditinos e carmelitas, foram os únicos a possuírem uma preocupação sistemática com a reprodução cativa, por meio de incentivo a casamento. Na argumentação desse autor, essa característica seria um sinal de uma administração calculista e com tratamento suave. Mencionando diretamente a Ordem de São Bento, Gorender, influenciada pelos relatos de Eubank, sustentou que essa possuía um verdadeiro criatório de escravos na ilha do governador, donde escravos nativos, cuidados até atingir certa idade, partiam para trabalhar nas propriedades da ordem do interior do país. Tal afirmativa, no mínimo polêmica, decorre do equívoco do autor. Então, veja, isso saiu no artigo da BBC, que essas fazendas de beneditinos eram criadores de escravos, né, para vender escravos. Aqui, essa passagem está claramente dizendo, isso é uma tese que foi levantada pelo Gorender, sem nenhum lastro, tá, em arquivo, uma hipótese que ele levantou, e que não se confirmou nos arquivos, porque ele analisou os arquivos da Fazenda Iguaçu e não viu isso lá. Não viu isso confirmado. Então, essa hipótese do Gorender não se confirmou. Ou seja, foi um mito que foi propagado e que ele, nesse trabalho aqui, está tentando desfazer.
Essa afirmativa, no mínimo, é polêmica. Decorre de um equívoco. Não está escrito aqui equívoco? Equívoco do autor. Quem? Gorender. Marxista. Teve uma visão não baseada em evidências. Nos assentos de batismo, localizei 60 famílias escravas. Delas, 24 eram nucleares, pai, mãe e filho. E 36, 60%, só tinha mãe. Todas as 24, envolvendo 48 pessoas, eram formadas por escravos da fazenda. O que ficou patente na argumentação é que os beneditinos seguiam de perto a política senhorial de dificultar os casamentos de escravos de fora da propriedade, ou pessoas livres, com seus escravizados. Por isso que tem tanta mãe solo, né? Chegava lá uma mãe com um escravo de outra fazenda, eles não casavam. Tá? Então a mãe ia sozinha. É ilícito imaginar que algumas mães solo, na realidade, construíam relacionamentos com pessoas de fora da propriedade, o que desagradava os beneditinos e por isso não eram reconhecidos. Acredito que as chances fossem reais. Ou seja, o que desagradava os beneditinos era isso, era que era de fora da fazenda. De separação de famílias nas fazendas da Ordem de São Bento era a venda, mas essa ação estava direcionada apenas para aqueles considerados insubordinados e incorrigíveis. Isso fica evidente na visita feita pelo abade geral Frei José de Santa Escolástica e Oliveira e do padre visitador Arsênio de Natividade Moura, à Fazenda Iguaçu, em 1830. Na ocasião, a administração da fazenda estava a cargo de Frei Antônio de Santa Clara. Os visitadores deixaram um documento elencando uma série de sugestões ao padre administrador. A última delas dizia o seguinte: para vender os incorrigíveis, né? Não dispomos, no momento, de fontes que indiquem a venda de escravizados insubordinados em Iguaçu. Quer dizer, mesmo na Fazenda Iguaçu, não tem relato de venda. Então, a ideia de que era um criadouro de escravos para serem vendidos, né, na verdade, não se confirma. Porque nem nos insubordinados eles têm isso. Além dos casos apresentados, o autor levantou isso em Pernambuco, nos beneditinos em Pernambuco, ele levantou a venda de 18 escravizados em 200 anos. Outro estudo, de Piratininga Júnior, apenas afirma que esses ficaram livres do trauma da venda. Portanto, parece que os beneditinos, mesmo condenando os irretratáveis, poucas vezes lançaram mão desse artifício. Então, esse é o relato, né? Então, a tese de que eram usados como criadouros, o autor, né, Hugo Monteiro, está dizendo que não encontrou nada que confirmasse isso. É isso, muito obrigado, então.